Silas, tem mesmo a apresentação da ações. Boa noite. Meu nome é Priscila Luana Gabriel e meu TCC vai falar sobre o átomo de Bohr e a espectrofotometria. A minha orientadora foi a professora doutora Julieta Adriana Ferreira. Bom, Niels Henrik David Bohr era físico, mas trabalhou diretamente com assuntos relacionados à química, ao contrário dos outros cientistas. Uma prova disso é que ele recebeu 2 vezes a indicação para o Prêmio Nobel de Química por químicos alemães, nos anos de 1920 e 1929. O modelo atômico dele é de grande importância na interpretação de espectros atômicos. A primeira tentativa bem sucedida foi a dele, a de explicar a espectroscopia a partir da estrutura interna do átomo, e ele também usou essas estruturas, usou a espectroscopia para explicar essas estruturas. A teoria dele é de grande importância, apesar de ter sido superada por teorias como as de Heisenberg e as de Schrödinger. O objetivo do meu trabalho é apresentar a relação que existe entre o modelo atômico de Bohr e a espectroscopia. Para isso eu vou mostrar a evolução dos modelos atômicos até chegar ao modelo que Bohr propôs e fazer uma analogia entre os modelos e a espectroscopia. Então agora, como eu disse, eu vou apresentar a evolução dos modelos atômicos antecessores ao modelo atômico de Bohr. O primeiro a descrever uma estrutura interna para a matéria, uma estrutura fundamental da matéria, foi John Dalton. John Dalton disse que a matéria é formada por átomo e esse átomo é uma esfera maciça, homogênea, indestrutível, indivisível e de carga eletricamente neutra. A gente pode fazer analogia ao átomo dele como as bolas de gude, que são indestrutíveis, são homogêneas e indivisíveis. O segundo é o Thomson. Thomson fez um experimento com raios catódicos, que é a imagem que a figura está mostrando. A partir desse experimento, ele chegou à proposta atômica dele em 1904. E nesse experimento, ele conseguiu descobrir a existência do elétron e do próton no átomo. Thomson, a partir então dessa descoberta dos seus experimentos, disse que o átomo é formado por uma esfera de carga positiva com elétrons de carga negativa incrustados nessa esfera, como mostra a figura. Ernest Rutherford é o terceiro. Ele determinou que os elementos são radioativos, eles emitem partículas alfa, partículas beta e raios gama. A figura mostra o experimento que ele realizou. Ele fez disparos a partir de uma fonte de partículas alfa em uma lâmina de ouro, que é a parte de cima da figura. A parte de baixo mostra o que teve de estranho de novo nesse experimento. Ao contrário do que foi esperado, as partículas alfa sofriam desvio. Elas não passavam diretamente pela lâmina de ouro como era esperado. Algumas, poucas, mas sofriam desvio. Então, a partir do que ele observou nos experimentos, ele concluiu que o átomo é formado de 2 partes. Uma é o núcleo e a outra é a eletrosfera. Então, o núcleo, que é a parte colorida da imagem, tem um tamanho pequeno, é carregado positivamente e contém a maior parte da massa do núcleo. E a eletrosfera é uma região grande, onde se localizam os elétrons e toda a carga negativa. Agora, eu vou apresentar o modelo atômico de Bohr e a espectrofotometria, ou espectroscopia. Niels Henrik David Bohr nasceu em 1885 e faleceu em 1962. Antes do modelo de Bohr, apesar da descoberta do Thomson, do elétron e do próton, que era uma partícula interna do átomo, ainda se acreditava que o átomo não era divisível, por isso o átomo não divisível. Acreditava-se que o átomo era a forma fundamental da matéria ainda. O Bohr baseou-se no modelo de Rutherford para fazer o seu modelo atômico. O modelo de Rutherford era instável. Por quê? De acordo com a teoria clássica de Maxwell, uma carga acelerada emite energia. Então, o elétron do modelo do átomo de Rutherford iria espiralar até cair no núcleo, então ele não seria estável. Então, a partir dessa instabilidade, ele tentou formular o seu modelo atômico deixando o átomo estável. Então, o Bohr concluiu que o elétron só libera energia enquanto em órbita. E o elétron admite uma posição estável em qualquer das distintas órbitas do átomo. Aqui a gente tem a representação das várias órbitas que o elétron pode assumir e ficar estável sem emitir energia. E uma representaçãozinha de transições possíveis para o elétron. Então, quando você fornece energia para o elétron,
ele vai para uma camada de maior energia. Quando ele está nessa camada, ele vai emitir essa energia que você forneceu em forma de fóton e vai voltar para a camada anterior. Então, o elétron, de acordo com o Bohr, só vai emitir energia nessa transição. Se não houver essa transição, o elétron vai ficar na sua posição estável e não vai emitir energia alguma, então não vai mais ser instável o átomo. Essa transição, essa emissão de fóton de um comprimento de onda tem comprimento de onda característico. E aqui a gente pode ver vários comprimentos de onda. As coisinhas identificam qual é o comprimento de onda que esse elétron, nesse caso, emitiu, e a gente vê isso no espectro. No caso aqui, a gente só tem o espectro de emissão, mas a gente consegue identificar também a absorção desse elétron. O átomo que Bohr propôs estava de acordo com a teoria de Planck, formulada em 1900. Por quê? A teoria de Planck dizia que a energia, assim como a matéria, existe em pequenas unidades ou pacotes, chamadas de unidade de radiação de energia quântica. Então, ele dizia que a energia liberada pelo elétron não é contínua, ela é quantizada. O elétron só absorve e emite energia em certas quantidades, não intermediário e nem contínuo. E Bohr dizia isso, ele afirmava a mesma coisa que o Planck afirmava. A teoria de Planck pode ser expressa pela equação, que é E igual a HV. O E é a energia do quantum, o H é a constante de Planck e V é a frequência. A partir disso, a gente pode concluir, por exemplo, que a energia do quantum é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Aqui eu tenho uma representação das camadas do átomo. Então, o átomo é dividido, aqui é o núcleo e a eletrosfera com várias camadas. Elas são divididas, identificadas pelas letras maiúsculas K, L, M, N, O, P e Q. Cada camada pode ter no máximo o tanto de elétrons que está descrito. Por exemplo, a camada K pode ter 2, a camada L pode ter 8 e assim por diante. Nessas camadas existem subníveis. E nesses subníveis também tem uma quantidade máxima de elétrons, que são os orbitais. Os orbitais podem ter no máximo 2 elétrons e esses elétrons precisam ter spins opostos. Quando a primeira camada, por exemplo, a K, ela é completa, tem os seus 2 elétrons, o próximo elétron é excluído e vai para o orbital da próxima camada. Quando a próxima camada também estiver com todos os seus orbitais completos, ele é excluído e vai para a próxima camada, e assim por diante. Esse princípio foi determinado por Pauli. Chama-se princípio de exclusão de Pauli e ele explica a distribuição dos elétrons, como eu expliquei, na camada ou no nível. Então ele não permite que os elétrons se amontoem num nível só e fiquem todos aglomerados no mesmo nível ou na mesma camada. Aqui é uma representação mais coloridinha dessa emissão e absorção de energia pelo elétron. Então a gente tem o elétron absorve energia, vai para a próxima camada, que é o momento 2, e ele volta para a sua camada anterior. Ao voltar para a sua camada, que é o momento 3, ele vai emitir um fóton. Esse fóton, essa radiação que é emitida ou absorvida pelo elétron, ela é característica de cada átomo ou de cada molécula. É como se fosse a impressão digital desse átomo. E por essa característica, a gente consegue analisar essa molécula ou esse átomo e ter informações a respeito dele. A técnica que a gente usa para isso é a espectrofotometria. As propriedades de absorção e emissão de uma molécula a partir do elétron pode ser descrita em termos de espectro de linhas, que é o desenho que está aqui, um espectro de linhas. Aqui eu usei o espectro de absorção e emissão do hidrogênio. Então, esse espectro tem linhas finas, e as lacunas que existem nesse espectro são os comprimentos de onda onde o elétron não consegue nem emitir e nem absorver. Porque, como eu disse, a energia é quantizada. Então, é um comprimento de onda característico que ele consegue emitir ou absorver energia. Aqui a gente tem a figura de comprimento de onda por frequência. Então, o comprimento de onda cresce para o lado direito de vocês. Então, se ele é inversamente proporcional à energia, então a energia aumenta para o lado esquerdo de vocês. Aqui a gente tem, cada pedaço de comprimento de onda recebe um nome, tem uma característica, que é os raios gama, raios X, ultravioleta e assim por diante. E
dependendo do comprimento de onda que a gente lançar, emitir, dar para o átomo, dar uma molécula, emitir numa molécula, não sei como usar a palavra, fornecer a molécula, ela vai nos responder de maneira diferente. Então, por exemplo, no infravermelho a gente consegue algumas informações através do comprimento de onda do infravermelho. Com o infravermelho a gente consegue ver, por exemplo, os grupos funcionais das moléculas. A gente consegue saber informações sobre qual grupo funcional essa molécula possui. Já, por exemplo, no rádio, que é o RNN, a gente consegue informações do esqueleto desse átomo, dessa molécula, de quantos carbonos ele possui, de quantos hidrogênios. Então, a partir de cada comprimento de onda, a gente vai conseguir informações diferentes a respeito daquela molécula e a gente vai conhecer mesmo essa molécula. Eu coloquei uma citação de Filgueiras, que descreve, eu achei que descreveu poeticamente certinho o que é a espectroscopia. Ele descreve como germe para o conhecimento da estrutura atômica, que a espectroscopia permite que a gente veja o interior mesmo do átomo, a estrutura interna do átomo. Aqui, para finalizar, a gente tem a mesma representação do elétron recebendo uma energia, indo para uma camada de maior energia, igual aqui representa. Então, nesse comportamento do elétron, a gente consegue estudar, obter informações a respeito de um átomo ou de uma molécula. Bom, nas considerações finais, eu quis colocar especificamente o que é o modelo atômico de Bohr e o espectro, para ficar bem clara a relação entre os dois, que é o objetivo do meu trabalho. Então, o modelo atômico de Bohr explica a estabilidade do elétron, do átomo, ao afirmar que o átomo só emite ou absorve energia quantizada. Então, ele vai falar da estrutura interna e dessa emissão e absorção de energia. E o espectro de um determinado elemento é o resultado dessa emissão e absorção de energia pelo átomo. Então, aqui acho que a relação entre os dois fica bem clara. E é evidente a importância do trabalho realizado por Bohr e por outros cientistas no campo da teoria atômica e também no campo da espectroscopia. Agora um pouquinho grande, mas eu falei dos meus agradecimentos super específicos. Bom, eu agradeço primeiramente aos meus pais, Regina, que está aqui, e Walter pela oportunidade de estar na faculdade, ao meu irmão Leonardo pelas horas de conversa e aprendizagem, ao meu namorado Rafael por todo o apoio e paciência, me ajudando em todos os meus medos. Sou grata à coordenadora Cristiana por ter sido coordenadora, professora e orientadora. Obrigada, minha orientadora Julieta, por ter dedicado o seu tempo para me ajudar no meu trabalho. Obrigada pelas dicas e correções. Obrigada, professora Marisa, que não está aqui agora, por ter me ouvido e me ajudado na escolha de meu tema. E mesmo não sendo minha orientadora, obrigada por ter me ajudado durante a realização do trabalho. Sou grata a todos os professores do curso por terem me dado a base para este e tantos outros trabalhos feitos e que ainda farei. Obrigada ao pessoal do curso, que acompanharam todo o processo de realização do TCC junto comigo, que me ajudaram, me apoiaram e por inúmeras vezes me animaram durante esses 3 anos. Vocês são muito especiais para mim. E por fim, um obrigado especial ao Luiz Gustavo por sua paciência e generosidade, me ajudando em tudo e principalmente dedicando muitas horas de seu tempo para me ajudar a fazer o TCC. Sou muito grata a você. Enfim, obrigada a todos. E uma frase que eu achei super bonita, né, que fala tudo que eu quero falar, que é feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. E as mulheres são felizes. Fechou.